Vamos falar de economia hoje? Bora! E aí, meus caros amigos, como vocês estão? Vocês estão bom? Eu espero que sim. Velho, a notícia que mais saiu aí nos jornais essa semana foi a inflação a 10,67%. E é agora que as aulas de economia que a gente nunca recebeu na escola entra. Esse IPCA que a gente tem hoje, a inflação que está aqui hoje, é a maior desde 2014, desde 2015, 2014. E a inflação sempre vai prejudicar a parcela mais pobre da população, que aqui no Brasil é a grande maioria. Provavelmente você já sabe disso. Isso daí entra com o título do vídeo: o que esperar de 2022? Bom, na verdade não é o que esperar de 2022, é o que esperar de 2022, 2023, 2024. Porque isso daí, IPCA a 10 e pouco, vai influenciar aí muito nos próximos anos. Mas se a gente fala de inflação, a gente precisa falar sobre taxa de juros. Na real, não é só a taxa de juros que a gente precisa falar sobre política monetária. O que acontece, velho? Aqui no Brasil, a gente tem a taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Provavelmente você sabe o que é isso. Mas caso você não saiba, a taxa básica de juros é onde todos os juros que rodam a nossa economia, cartão de crédito, financiamento, se baseia na taxa de juros, na taxa básica de juros, na Selic. E hoje a Selic está a 7,75%. Porém, nem sempre foi assim. Se a gente vê esse gráfico que está aí na tela, a gente vê que a taxa Selic veio subindo. Por quê? Porque o que eu falei é política monetária. Aqui no Brasil, a gente tem duas principais políticas monetárias: a política monetária expansionista e a política monetária contracionista. Cara, o que acontece? Às vezes, a nossa economia, vamos dizer assim, pede que a gente consuma mais, que a gente compre mais coisas, que a gente financie casa, que a gente compre aquele carro que a gente quer. Na real, não é a economia que quer isso, é o Banco Central. Para o Banco Central obrigar as pessoas a comprarem as coisas, ele vai lá e abaixa a taxa Selic. E sabe o que isso significa? Significa que o dinheiro está mais barato, que o acesso ao crédito está mais barato. Logo, as pessoas vão consumir mais, vão comprar. Logo, as pessoas vão começar a empreender também. As empresas que a gente conhece vai começar a pegar mais dívidas para estar investindo no próprio negócio, chamando mais gente. Isso daí faz com que a economia aqui no país aqueça, fica aí que nem o sol, vamos dizer assim. Mas às vezes isso pode gerar uma coisinha que eu falei lá atrás, que é a inflação. E se você não sabe o que é inflação, agora que entra o conceito. Inflação é a desvalorização do seu dinheiro. Em 1994, quando o real foi criado, R$100, por exemplo, comprava muita coisa, dava para fazer a compra do mês da casa. Mas hoje, R$100 compra tipo 4 Kinder Ovo, entendeu? Isso daí é a inflação, é a desvalorização do seu dinheiro. Quando a gente está em uma política monetária expansionista e o Banco Central não consegue controlar isso, a nossa inflação aumenta. Mas para fazer a inflação abaixar, o Banco Central precisa mudar a política monetária. Ele vai mudar para a política monetária contracionista. Qual que é a base do Banco Central? Ele vai aumentar a taxa de juros, ele vai aumentar a Selic. Fazendo isso, o acesso ao crédito fica mais caro, ter dinheiro é mais caro agora, entendeu? Logo, as pessoas vão parar de consumir, as pessoas não vão querer mais financiar a casa, o juros está lá em cima. Para que comprar carro agora? Não tem sentido. E outra coisa que acontece também, as dívidas das empresas aumentam. Logo, as empresas precisam cortar custos. E o que ela faz? Ela começa a demitir pessoas. Isso tudo faz com que a economia do Brasil desaqueça. E fazendo com que a economia fique mais fria, isso daí vai controlar a inflação. Mas o Banco Central, o Bacen, ele precisa ficar muito atento. Por quê? Porque se ele aumentar demais a taxa Selic, o Brasil pode entrar em uma recessão. Que é uma recessão muito famosa aí? Venezuela. E por que eu tô te passando isso? Por que você precisa saber sobre isso? Política monetária. Por quê? Porque agora, em 2022, esse assunto vai impactar em muito as nossas vidas. E como eu disse, com a inflação nesse patamar, quem vai se prejudicar mais vai ser os mais pobres. E agora a gente precisa ter uma visão mais clara do que a gente precisa fazer como consumidor, tanto como investidor, como cidadão brasileiro.
Aqui, como consumidor, a gente precisa de reserva de emergência. É simples, porque se vier alguma recessão no Brasil, se caso der alguma bosta nas nossas vidas, ou então você é demitido do seu emprego, a sua reserva de emergência vai te salvar. A sua reserva de emergência vai ser de 6 até 12 meses do seu custo de vida. O que é custo de vida, Pedro? É o quanto que você gasta para estar vivo hoje. Praticamente isso. É a sua conta de luz, sua conta de internet, aluguel, escola, faculdade. Soma tudo isso daí e esse valor que der é o seu custo de vida. Aí você vai multiplicar esse valor ou por 6 meses ou por 12 meses. Aí fazendo isso você vai chegar à sua reserva de emergência. E é muito importante você aplicar a sua reserva de emergência e não deixar ela debaixo do colchão. E onde que você pode aplicar a sua reserva de emergência? Ou em títulos do Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro aqui do Brasil, ou em algum CDB, que é Certificado de Depósito Bancário. Esse CDB tem que ser de liquidez diária para você resgatar a qualquer momento, ou então em alguma conta remunerada, tipo a Nubank ou o PicPay. Aí eu vou te dar a ideia aqui de deixar o seu dinheiro aplicado em algum CDB de liquidez diária, tipo do Banco Inter, ou então em alguma conta remunerada. E eu acho que eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Vou deixar esse vídeo quando sair aqui em cima nesse card, ok? Como investidor, o que a gente precisa fazer como investidor? Diversificar. Não tem jeito. A gente precisa diversificar o nosso dinheiro. Agora, a gente precisa investir em ações, renda fixa, fundos imobiliários e principalmente dolarizar o nosso dinheiro. Investir lá fora. Como que a gente consegue investir lá fora? Muito simples. A gente tem duas opções. Ou a gente abre conta em uma corretora que te permite investir no exterior, no que eu digo exterior é lá nos Estados Unidos, em dólar, ou então investir em BDRs. BDRs é Brasília Depositary Receipt, que são recibos de ações norte-americanas negociadas aqui na nossa Bolsa de Valores. Investir lá fora vai funcionar como um colchão no seu dinheiro. Como assim? Toda vez que o real se desvaloriza aqui no Brasil, o dólar tende a se valorizar. E quando isso acontece, quando o nosso real desvaloriza e o dólar se valoriza, se a gente tem dinheiro aplicado lá fora, esse dinheiro vai servir como se fosse um colchão, impedindo que o nosso dinheiro aqui no país se desvalorize e muito, entendeu? E aqui a gente precisa falar também sobre política. Economia e política andam de mãos dadas. Velho, 2022 vai ser pica. Por quê? Porque pensa, velho, agora em 2022, qual que vai ser os dois lados da moeda? Vai ser Lula e Bolsonaro. De um lado, na minha esquerda aqui, temos Lula, um cara totalmente honesto, né, gente? Totalmente íntegro, anda nos trilhos de Deus, nunca roubou, entendeu? Não teve triplex no Guarujá. E do outro lado, aqui na minha direita, temos Jair Bolsonaro aí também. É um cara muito gente boa, nossa, totalmente inteligente, um Einstein na política, entende? Tem 3 filhos, nossa, velho, aqueles 3 filhos dele, Carluxo, Flavito, nossa, são gente boas demais, né, gente? Nossa, não compraram aí mansão com dinheiro vivo e tal. O nosso presidente não é genocida, ele não matou 600 mil pessoas, não. Ele é uma pessoa totalmente íntegra também, entendeu? Imagina esses 2 anjos agora em 2022, como que nossas vidas vão ser abençoadas, né? Pela graça de Deus. 2022 vai ser orado pelo Valdemiro Santiago, velho. Então a gente pode esperar muita coisa de boa agora em 2022, correto? Não, não é correto, tá bom? Eu falei isso daqui brincando. Eu consegui ofender eleitores de Lula, eu consegui ofender eleitores do Bozo, consegui ofender gente que acredita que o Valdemiro Santiago é um cara honesto também. Mas a questão é, em 2022 a gente tá fudido, é isso. Vai ter fake news pra caralho no WhatsApp, jornal falando sobre, vai ser um inferno. Lembra em 2018 a merda que foi naquela época? Então, vai ser agora em 2022 também. E principalmente, a gente vai ver agora em 2022 todos esses escândalos de políticos afetando diretamente a nossa economia. Tanto no preço da nossa bolsa de valores, tanto na economia como no geral, política monetária, o caralho que for, e também medidas assistencialistas à população. A PEC dos precatórios está aí, não se esqueça disso, tá bom? Como agora a gente está entrando em eleição, velho, é político querendo fazer o bem para todos e para todo mundo, velho. O Ministério aí da Economia tentando romper o teto de gastos aí não é à toa, é para tentar reeleger político, entendeu?
E aqui a gente precisa imaginar alguns cenários também. Por exemplo, imagina se o Lula ganha. Você está preparado para o Lula ganhar? Não sei se você é eleitor dele, se você foi eleitor dele. Palavrão não. Mas, por exemplo, eu não quero que o Lula ganhe, mas também não quero que o Bolsonaro ganhe. E se ele for reeleito, o que a gente vai fazer? Você consegue ver Jair Bolsonaro passando a faixa de presidente para o Luiz Inácio? Eu, sinceramente, não consigo. E eu não sei o que vai acontecer aí. Lembra que eu disse que política impacta no valor da Bolsa de Valores? Então, a gente já viu isso nesse ano, agora em setembro. Quando o Bolsonaro lá falou sobre golpe de Estado, a gente viu a nossa Bolsa de Valores caindo. Isso daí, velho, é importante pra cacete no curto prazo, entendeu? Isso daí, política no geral, é muito importante pra economia, cara. Então, é a gente ficar de olho, fazer a melhor decisão possível em 2022. E, cara, eu terminei triste esse vídeo, né, velho? Não era pra ficar assim, tão mórbido, velho. Porra. Mas é isso, né, cara? Eu vou ficando por aqui. E eu vou pedir o seu like agora, né? Eu até esqueci de pedir like. Eu vou pedir o seu like. A sua inscrição também, caso você não seja inscrito, para estar recebendo os novos vídeos. Assiste esses 2 vídeos que tá aqui, na minha direita e na minha esquerda. E é isso. Por hoje é só, galerinha. Tchau.